Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos concede estarmos mais uma vez aqui na sua casa. Sim, na casa de Deus. Sim, você é casa de Deus. Você sabia disso? Você é casa de Deus. 1 Coríntios 6,19 vai dizer: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Então você é casa de Deus. Nós estamos aqui falando acerca de Deus, de Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, Deus te abençoe. Você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida. Olha, Jesus Cristo quer renovar a tua vida, quer renovar o teu entendimento, quer renovar a tua jornada, quer renovar a tua história, a tua família. Ele quer fazer a renovação que você necessita, o Senhor quer fazer. Mas para isso você tem que se abrir para Ele. Ele não vai de forma mal educada empurrar algo em você, lhe forçar a fazer algo. Não, o Senhor, Ele é educado. Ele propõe, Ele coloca, Ele apresenta. Agora cabe a você escolher. Cabe a você decidir se vai ou não querer que a vontade de Jesus venha prevalecer na sua vida, na sua jornada, nas tuas decisões, nas tuas escolhas, no teu dia a dia. É você que deve invocar a Jesus, a presença dele, para se fazer aí notória durante a sua peregrinação neste mundo. Sim, nós estamos nesse mundo aqui como nômades, somos peregrinos aqui. É o que nos ensina o apóstolo Pedro, se não me engano, é 1 Pedro 2, versículo 11, que nós somos forasteiros nesta terra. É que é passageiro. Você não vai virar pedra neste mundo. Olha o que nos diz o salmista no Salmo 90, versículo 10. Perdão, diz o seguinte: os anos da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor 80 e 90. Nesse caso, o que passa disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, esteja pronto, preparado para a vida eterna, que essa sim o nome já fala, é autoexplicativa, é eterna, e para isso você tem que tomar uma decisão no lado de Cristo. Ele está voltando, Ele está regressando, esteja pronto e preparado para esse momento. Pois bem, vamos aqui, antes de entrarmos no podcast, apresentar os livros que o Senhor nos concedeu a graça de escrevermos. O primeiro livro, Radiografia para o Líder, é o título. Subtítulo: Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Muitas pessoas procuram sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos ser bem-sucedidos. Isso começa a partir de uma autoanálise interna. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente trata desses assuntos aqui dentro do livro, falando a respeito de se você vive ou se você vegeta. Tem muitas pessoas que estão vegetando e não estão vivendo. Estão vivas aí, entre aspas, mas estão vegetando aí, andando aí, corpos vivos e mortos ao mesmo tempo. Quer entender essa linguagem? Adquira o livro e você vai saber. Eita. Segundo livro, Líder, quem você representa, é o título. Subtítulo: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você estará representando neste mundo? Quem você representa na sua família? Você está vivendo momentos de desorientação? Quem nunca viveu, está vivendo ou vai vivenciar esses momentos? Existe a bússola que vai nortear as nossas vidas, que pode nortear cada um de nós. Você observa que o aspecto da bússola, no aspecto da sua composição, ela serve para dar direcionamento, para mostrar a localização, onde você está, bem como para onde você está indo. Da mesma forma, neste mundo nós precisamos de uma bússola. E eu trato acerca disso aí. Que bússola é essa? Ela vai te orientar a saber aonde você está, de onde você veio, para onde você está indo e quem você representa. Adquira o livro e você vai saber. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Título e subtítulo: Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Quantos desencontros nós temos na vida? Mas você já parou para encontrar consigo mesmo? Para conversar consigo mesmo, se entender, se compreender? Às vezes as pessoas buscam aí mergulhar nas mais diversas situações de entretenimento para não parar um momento e conversar consigo mesmo. Sim, é a solitude, você entender solitude, a questão do tédio, que faz parte do convívio humano, do aspecto humano. Então, encontrar consigo mesmo, entender a si, é algo importante no percurso da jornada. Tudo isso sob uma perspectiva bíblica, fundamentada na palavra, nas Sagradas Escrituras, e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Pois bem, vamos aqui para mais um podcast, RenovaCast. Vamos falar a respeito do... qual é o tema meu? Mundo de Deus, Então, quero deixar franquear a oportunidade para suas considerações iniciais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então, por mais essa oportunidade, por mais esse momento que Ele nos concede. Nós estamos aqui mais uma vez. Olha aí que privilégio, que oportunidade graciosa e maravilhosa o Senhor nos concede
de estarmos aqui mais uma vez conversando, dialogando acerca do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Isso é bom e é agradável. E nós atraímos a presença de Deus ao falarmos acerca dele. Sim, a palavra ela é bem clara em expressar de forma categórica lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus se faz presente aqui no nosso meio, porque nós estamos falando aqui em nome dele, no nome dele, fazendo referências aos seus ensinamentos, à sua palavra, que nos dá orientações, diretrizes de como nós devemos seguir, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos direcionar neste mundo, porque este mundo é algo assim terrível. A cada dia que passa, nós observamos aí de forma avassaladora o crescimento da iniquidade, do pecado e o distanciamento de Deus que as pessoas estão tomando. Estão totalmente aí sendo levadas e conduzidas à condenação eterna, e as trevas estão predominando. Já nos ensina o escritor também em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então não é a totalidade, mas chega-se próximo dela, o amor se esfriando. A gente observa aí que não existe mais aquele apreço como em gerações anteriores. Vivemos um mundo totalmente egoísta, individualista, e temos que ter aí, nós, você, eu, que já conhecemos acerca de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, difundirmos estas palavras, porque a palavra é luz, porque Cristo é a palavra, e Cristo é luz. Já nos ensina o próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a luz ela é importante. Você observa que no percurso do dia, nós temos aí essa grande iluminação, essa grande lâmpada, podemos usar assim, que é o sol, que ilumina toda a terra. A sua claridade, os seus raios solares trazem claridade, as pessoas podem trafegar, transitar pelas vias, pelas ruas, pelos seus mais diversos ambientes, porque existe esta luz proporcionada pelo sol. Mas quando adentra-se o período da noite, existe a necessidade de uma luz artificial, a lâmpada elétrica, que acaba clareando ali as avenidas pela iluminação pública, aí a sua casa, a sua residência, seja o seu quarto, os quartos, a sala, a cozinha, o banheiro, porque quando está em trevas, escuridão, você não consegue apalpar, ver de forma nítida para ali tomar atitudes, desenvolver-se. A luz ela é importante, principalmente nas trevas, é claro, nas trevas. Então, o mundo jaz no maligno, jaz em trevas, é o que o Senhor diz, é no livro de Tiago, ou é 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, jaz em trevas. Nas trevas do pecado, nas trevas do medo, nas trevas da incredulidade, nas trevas da devassidão, nas trevas da corrupção, nas trevas da iniquidade, da imoralidade. São diversas as que acabam aí sufocando as pessoas, aí as trevas da angústia, da aflição, do pavor. São densas trevas que a cada dia vão avançando neste mundo. E existe a necessidade de levarmos a luz. A luz é Jesus, já foi dito aqui, Evangelho de João 8, verso 12. Levar a luz, clarear a vida das pessoas por meio da luz que é Jesus. Essa luz ela traz esclarecimento, traz entendimento e muda a história das pessoas, muda a sua trajetória, muda a sua rotina, muda o seu cotidiano, o seu dia a dia
ela tem essa capacidade. Jesus Cristo, nós somos chamados a levar essa luz às pessoas. O próprio Jesus falou no Evangelho de Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque todos somos criaturas de Deus. Tudo foi criado pelo Senhor. Ele criou os céus, criou terra, criou os mares, os rios, lagos, lagoas, os animais, as aves dos céus, os seres marinhos que povoam as águas, e o homem, Adão e Eva. Deus criou tudo e todos. Então todos são criaturas de Deus. Mas a partir do momento que a pessoa toma uma decisão de seguir a Cristo, de receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, ele passa do status de criatura para o status de filho de Deus. Por isso o Escritor vai dizer no Evangelho de Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele continua: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E nós estamos aqui divulgando, difundindo, proferindo e proliferando a palavra do Senhor, levando luz, levando Jesus, levando esclarecimento, levando entendimento, para que as pessoas possam aí, ao absorver esta mensagem aqui, serem induzidas, impulsionadas, provocadas a buscar cada vez mais, a crescer cada vez mais em Deus, no Senhor, na sua palavra, nos seus ensinamentos. É você sair deste podcast e buscar a leitura da palavra de forma diária. Lendo a palavra, porque ela é alimento. E ela alimenta a nossa alma, nosso espírito, e isso vai ter reflexo aqui do lado de fora, no externo, em nosso corpo. Porque a palavra também, ela é saúde. A Bíblia nos diz, lá no grande rei Salomão, em Provérbios 16, versículo 24, ele diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. E as sagradas escrituras, a palavra do Senhor, ela é uma palavra agradável. Ela nos traz a compreensão do reino, do mundo espiritual, do mundo de Deus. E você e eu somos convidados a meditar nessa palavra diariamente. Quanto tempo você tem passado em buscar, em ler a palavra do Senhor? Faça isso. Você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. E eu sou grato por estar aqui mais uma vez para falar acerca do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinamentos, porque ao falar eu sou o primeiro a ser atingido. A palavra, ela vem com essa força avassaladora, que vai aí triturando os resíduos que são contrários à vontade de Deus, fazendo difundir dentro de nós a essência divina, a essência originária, porque a nossa essência originária, ela é divina. Nós viemos dos céus. A carne aqui do meio da terra, o que está lá estipulado, elencado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez um boneco ali de barro, da argila, formou ali o boneco, mas ele ali inerte, sem movimento, sem vida. Mas quando o Senhor chega e sopra no boneco, o sopro divino, o sopro da essência divina, o boneco vem à vida. E é essa essência que quer voltar para Deus, quer se reconectar com Deus. É o que nos ensina Salomão, o grande rei Salomão, em seu livro em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o Espírito, ele anseia, ele deseja, ele almeja, ele tem fome de Deus, de estar com o Senhor, de voltar para os céus.
Por isso, quando você vai conversar com pessoas, você vai levar a mensagem do Senhor, você questiona se a pessoa quer ir para o céu. É claro que todos querem ir para o céu, porque tem esse anseio natural, originário, interno, divino, nosso espírito, a nossa alma de estar com o Senhor. Mas a carne não. A carne, ela quer as coisas deste mundo, porque ela é daqui, ela se origina aqui, então ela está ligada a este plano terrestre. Por isso essa batalha diária entre carne e espírito. É por isso que o Paulo vai nos ensinar lá no seu livro, na sua carta em Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que sois do vosso querer. Aí o 18 ele diz, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Então, nós somos guiados, você e eu, que já tomamos uma decisão ao lado do Senhor, temos o nosso direcionamento, a nossa condução, através do guia Espírito Santo, conforme diz lá João 16, versículo 13, a parte A. Em verdade vos digo que o Espírito vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia na verdade. Que verdade é essa? Existem diversas verdades por aí, mas é a verdade. A verdade é Jesus. Você observa que o próprio Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo vai nos guiar na verdade chamada Jesus. Mas para isso eu tenho que receber Cristo na minha vida e deixar o Espírito Santo habitar dentro de mim, no meu interior, fazer morada. É o que nos diz o escritor Paulo em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, qual tendes da parte de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo do Espírito Santo. Morada, já pensou que privilégio? Você e eu sermos morada da divindade, do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos pelas mãos humanas, tijolo, alvenaria, é dentro de você. Essa é a essência da mensagem de Cristo, o próprio Deus habitando dentro do homem, porque é lá no homem que ele vai promovendo as transformações e exteriorizando essas transformações. Vai ser colocado aqui do lado de fora o que está ocorrendo dentro do ser humano. Você observa uma fruta, uma manga, uma jabuticaba, um cupuaçu, uma laranja. Você observa do lado externo, quando ela está amadurecida, ali a sua casca, ela vai ficando ali de forma distinta, largando a parte esverdeada e passando para uma parte mais rosada, mais amarelada. Isso demonstra que está amadurecida. Mas esse processo de amadurecimento, de transformação, não ocorreu de fora para dentro. Ele é gerado dentro. De dentro para fora. E vai exteriorizando, chamando a atenção de quem está do lado de fora. Da mesma forma, quando Cristo entra verdadeiramente em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, essa transformação ocorre dentro de nós, não tem jeito, ela acaba se exteriorizando e acaba influenciando, tocando as pessoas aqui do lado externo. E quando nós estamos aqui difundindo a luz, voltando ao ponto inicial, divulgando a luz, proliferando a luz chamada Jesus através da palavra, através desse podcast, RenovaCast, do canal Renovo da Alma, através de mensagens, palavras de oração, frases, podcast, elevando a mensagem nesse mundo de trevas. Observa as redes sociais, observa essa rede social. Quantas situações aí que você encontra, meu Deus, o mundo está perdido, mas em meio a essas densas trevas surge um foco de luz. Surge Jesus através desta mensagem, deste podcast, para trazer aí ao mundo esperança, para trazer ao mundo saída, alternativa, opção, verdade, solução. É Ele, exclusivamente Ele. E nós somos gratos ao Senhor por essa sua bondade, por essa sua misericórdia, por essa sua compaixão que nos alcança, nos envolve, nos domina,
de forma consensual. Sim, nós temos que consentir. Nós temos que nos abrir para Deus e deixar e permitir e conceder que Ele venha adentrar, que Ele venha morar, que Ele venha fazer a transformação, as transformações, a remodelação que tanto nós necessitamos. Pois Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então você e eu somos chamados, depois de transformados, levar essa mensagem. É o que diz lá o escritor, Jesus, através do escritor Mateus, em Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Diz o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a nossa vida é para glorificar, enaltecer, engrandecer, bendizer, exaltar, glorificar o santo nome do Senhor Jesus. E você e eu somos aqui chamados a estarmos aqui para ouvir a mensagem e fazermos a diferença e nos tornarmos diferentes nos ambientes, nos locais onde nós estamos inseridos, onde nós estamos aí percorrendo, adentrando aí no percurso da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, pelos mais inúmeros locais e ambientes que nós venhamos a circular, propagar a palavra do Senhor. Então eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui conversando acerca do Senhor, nessa parte aqui introdutória de agradecimentos, né? A gente observa aqui, você pode observar que a gente está aqui no agradecimento, já trazendo uma palavra. Quando você se depara com a palavra ela vai promover transformação na sua vida. Ainda não entramos propriamente no tema, no título do podcast, mas o importante é que a palavra está sendo difundida e a transformação está ocorrendo. E você pode não ver de forma perceptível ao olhar humano, carnal, mas algo está ocorrendo espiritualmente dentro de você, na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Porque é isso que a palavra ela faz. Ela transforma, ela traz esclarecimento. É o que diz o escritor, o salmista no Salmo 119, versículo 130, onde ele diz: a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então a palavra ela promove esse entendimento. Ela dá esse start em nossa vida para nos fazer refletir, analisar para onde estamos caminhando, aonde nós estamos, de onde nós viemos. Então a palavra ela é importantíssima. Nós estamos aqui falando acerca da palavra, divulgando a palavra, conversando acerca da palavra. A palavra essa que transforma, que liberta, que restaura, que transforma e que faz grandes maravilhas. Eu sou prova viva disso, nós somos prova do que a palavra é capaz de fazer, né? Não vem aí, de certa forma, inferiorizar, discriminar, e bem como aí tratar de forma indiferente a palavra, menosprezando, achando que é algo pequeno. Não, ela promove transformação. Só em você para ler, meditar na palavra, ela vai promover transformação na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada, e você vai ver que foi a palavra. Ela é importantíssima, então não perca a oportunidade. Nós temos aí 24 horas por dia, durante 30 dias no mês, 31 dias, 12 meses ao ano. Tire um momento para estar com Deus, conversar com Ele em oração, bem como ler a palavra, ouvindo o que Ele está a falar com você, bem como você aqui, visitando essas redes sociais que tratam acerca do Senhor, da sua palavra. Isso vai trazendo algo importante e maravilhoso na sua vida, né? E nós temos que mergulhar na palavra e deixar a palavra mergulhar dentro de nós, dentro de cada um de nós, promovendo essas mudanças, que todos nós precisamos de mudança. Quem é que não precisa? Quem é que... Não, nós precisamos de mudança. E todos os dias nós temos que mudar. Mudar para melhor, como diz o escritor Salomão, lá em Provérbios 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É certo que a perfeição nós não vamos alcançar neste plano terrestre, mas nós estamos lutando, nós estamos aí batalhando, nós estamos guerreando, nós estamos aí percorrendo, nós estamos aí persistindo.
perseverando, insistindo até chegar a este patamar, até alçar esta posição de perfeição. Quando Cristo se revelar de forma visível a cada um de nós, terrena, material, e possamos aí morar eternamente com Ele. Então agradeço mais uma vez a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar, já está falando, né, aos nossos corações no decorrer desse podcast, dentro do tema que vai ser abordado. Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores que estão sendo alcançados por esta mensagem. Abençoe a irmã Jaqueline ali na condução, ali da produção, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, então, né, por mais esse momento. Então, eu quero te convidar a fazer a oração, abençoando a cada um de nós nesse momento, que pessoas possam ser abençoadas e transformadas aí, mais uma vez, em mais esse podcast. Fique à vontade para orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor. Falar com Deus é importante. Você observa que no percurso do seu dia, quantos contatos sociais você vai ter com as mais inúmeras pessoas, com as mais diversas pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja no local de estudo, seja no ambiente familiar, na vizinhança, no grupo religioso que você faz parte. Nós estamos em contatos sociais. A interação social, ela é importante. Tem uma frase atribuída, se não me engano, acho que é a Aristóteles, que diz que o homem fora da sociedade ou é um deus ou é um bruto, ou seja, é algo muito mais superior ou totalmente ali antagônico, né? Algo ali lançado ao léu. Ou é um deus ou é um bicho, né? O homem fora da sociedade é um deus ou um bruto, né? Então, porque o homem deve viver em sociedade, né? Deus, é claro que não depende do homem, então, mas nós somos deuses, assim, observando o aspecto em relação a Jesus Cristo. Então, podemos colocar também nessa posição de inferioridade, um bruto. Então, nós necessitamos dos contatos sociais. E é importante essa interação para a própria sobrevivência humana, né? Essa interação. Então, você e eu estamos aí inseridos nos mais diversos grupos, e nesses grupos que nós estamos inseridos, a gente acaba abstraindo, absorvendo informações, conhecimentos, características, peculiaridades, tradições das outras pessoas, e isso vai sendo incorporado em cada um de nós. Você pode muitas vezes não seguir a conduta que aquela pessoa que de certa forma você teve contato, ou então você pode ser influenciado por ela e seguir a mesma conduta, as mesmas atitudes, tomando as mesmas decisões. Então a necessidade de nós nos relacionarmos com Deus é importante, assim, de nós abstrairmos a graça de Deus, a presença de Deus, sendo influenciado pela sua palavra, pela sua mente, pelos seus ensinamentos, para nos comportarmos e sermos convencidos a nos comportarmos de forma semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Agora é você que vai decidir. Então, quando você estar aqui a buscar a palavra do Senhor, você abre esse leque, essa lacuna para o Senhor entrar. Quando você lê a palavra e quando nós também oramos, conversamos com Deus. E é o que nós vamos fazer nesse momento, conversar com Deus, dialogar com Ele, apresentar a Ele as nossas vidas. Então, fale com o Senhor, diga para o Senhor o que você está passando, o que você está atravessando, né? Agradeça também a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, bem como adore ao Senhor. A oração também é um momento de adoração, de veneração, de exaltação, de glorificação da majestade divina. E nós vamos fazer isso aqui nesse momento. Te convido a fechar os seus olhos, concentrar-se em Deus, ou concentrar-se naquela situação que você quer que seja resolvida, já vendo aquela situação já resolvida. Não observe ela agora na sua mente, nos seus pensamentos, como você estará a vivenciar ela na atualidade, mas veja-se como já resolvida, já solucionada, crendo e tendo a percepção da mudança daquela situação. Então, nós vamos aqui então orar, falar com o Senhor, apresentar a Ele aqui as nossas vidas. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, ó Pai querido, mais uma vez na Tua presença, para Te louvar, para Te enaltecer, para Te engrandecer, para Te bendizer na beleza da Tua santidade. Tu és santo, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo louvor nos céus, na terra e debaixo da terra. Pai amado, enaltecido seja o Teu nome, nós prestamos a Ti a nossa reverência e adoração. Senhor, glorificado seja o Teu nome. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, pelo alimento de cada dia, o café pela manhã, o almoço, o jantar, as merendas intercaladas entre as refeições principais.
Te agradecemos pelo vestuário, pelos calçados, ó Pai, te agradecemos pela nossa família, pelas pessoas maravilhosas que o Senhor nos deu a graça de nascermos neste ambiente familiar. Ó Pai, por cada um dos nossos pais, irmãos, ó Pai, familiares, ó Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. É certo que nós não conseguimos de forma diária observarmos e constante o mundo espiritual que está ocorrendo, mas nós podemos crer e acreditar, ó Pai, que existe uma batalha ocorrendo onde o adversário das nossas almas tenta de forma diária nos derrubar, nos destruir, nos aniquilar, seja no aspecto espiritual, emocional ou físico, Pai, matando mesmo. Mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Pai, tido esse cuidado, esse apreço para conosco, mesmo nós sendo falhos, pecadores, ingratos, miseráveis, ó Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ampara, o Senhor nos protege, o Senhor vela e zela pelas nossas vidas e nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por mais esse podcast que o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui conversando, pelo canal Renovo da Alma, pela irmã Jaqueline ali na produção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, força e ânimo. Obrigado pela essa aparelhagem, ó Pai, técnica aqui de aparelhos, ó Pai, onde estamos aqui gravando, sendo captada esta imagem, este áudio, ó Pai amado, querido, e depois estará sendo lançado aí nas redes sociais. Obrigado, Jesus amado, que a tua graça e o teu refrigério esteja continuamente em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, falhas e transgressões que cometemos contra ti. Ó Pai, que possamos estar cada vez mais firmes e fortes em teus caminhos, ó Pai, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu ID, cumprindo o teu chamado, que venhamos exercer neste plano terrestre, ó Pai, o propósito que tu tens para a nossa vida. Cada um de nós temos um propósito, ó Pai, que venhamos, ó Pai, fazer prevalecer em nosso dia a dia esse propósito que o Senhor colocou em nossos corações, em nossa mente, em nosso entendimento, e aqueles, ó Pai, que porventura ainda não conhecem o seu propósito, ó Pai, estão aí, ó Pai, confusos, vem despertar, vem revelar através de sonhos, ó Pai, através, ó Pai, de alguma forma, transparecer diante deles para que possam abraçar o seu propósito e cumprir o seu chamado aqui na terra, abençoando a sua vida, bem como as demais pessoas. Pai, abençoa mais uma vez neste momento, esse podcast, a palavra, a mensagem, cada telespectador, a produção, a irmã Jaqueline, bem como toda a aparelhagem. Senhor, nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos lá, né, para o nosso podcast de hoje. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então vamos aí para mais um podcast, mais um RenovaCast a respeito do mundo de Deus. O que seria esse mundo de Deus? Entender o mundo de Deus, mergulhar no mundo de Deus. O que seria esse mundo de Deus? O que você pode nos dar aí nessa parte inicial acerca desse tema de hoje do podcast Mundo de Deus? Para falarmos acerca do mundo de Deus, a gente observa aí que cada um de nós temos um mundo, Não sei se você já ouviu essa frase por aí, que cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é um mundo. E por quê? Porque cada um de nós passamos pelas mais diversas situações, de forma singular. As suas experiências não são as mesmas que eu possuo. Os ambientes onde você circula, não são os mesmos. Podem ser, mas não tem a mesma a interpretação. Nós não podemos ter a mesma interpretação dos ambientes, das pessoas que nós tivemos contato. Então, cada um de nós somos um mundo, sim. E aí existe aí a questão de nós respeitarmos as pessoas, porque nós não conhecemos o mundo delas, Nós estamos vendo isso no percurso do podcast. Então não podemos aí julgar, condenar pessoas, fazer pré-julgamentos, onde nasce o preconceito, que a pessoa tem um conceito antecipado em relação a determinada pessoa. Por quê? Porque ela quer ver a outra pessoa sobre a sua ótica, sobre o seu olhar, sobre a sua perspectiva, sobre o conjunto de valores, sobre o conjunto de experiências, histórias que ela carrega. Cada um de nós carregamos histórias, experiências, contatos que formam a pessoa que nós somos. Aqui um dos livros a gente comenta acerca disso aí, que nós somos uma colcha de retalhos. Tem um capítulo que fala acerca disso aí. O que é uma colcha de retalhos? Quem sabe a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó
faziam as roupas e sobravam aqueles retalhos que não dava mais para fazer roupa ou outra situação. Então ela pegava aqueles pedaços, costurava entre si, seja um brim, com uma seda, com uma viscose, seja com uma popeline, e fazia ali uma coxa ou então um tapete, vários tecidos diferentes, mas cada um com a sua peculiaridade, o mais áspero, o mais sedoso, o mais frio, o mais quente, formando aquela coxa de retalhos que juntas acabam ali trazendo ali comodidade, e ali a pessoa ao se embrulhar, ou então um pano de chão, trabalhar na higienização da casa. Mas existe essa diferença que forma um todo. Da mesma forma somos nós somos um mundo de possibilidades, um mundo de experiências, somos uma coxa de retalhos das mais diversas experiências e contatos que nós tivemos no percurso da nossa história, da nossa existência. Então nós somos um mundo, né, que só para a pessoa aprofundando o relacionamento que vai entender o mundo de cada pessoa. Não podemos julgar de maneira superficial. É que nos diz o escritor, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado. Nós não podemos julgar, estabelecer esses pré-julgamentos, esses preconceitos, mas entender, compreender cada pessoa de forma singular e não plural, distinta, particular, peculiar, onde cada um tem as suas peculiaridades. Então, quando fazendo essa correlação em relação ao mundo de Deus, para adentrarmos o mundo de Deus, nós temos que compreender o mundo de Deus. A primeira característica é que o mundo de Deus não é carnal, não é carnal, ele é espiritual. Então, nasce aí, começa aí, né, o ponto de partida, que é entender que o mundo de Deus é espiritual. Então, se eu for tentar entender Deus pela lógica humana, isso é inconcebível, isso é inatingível. Eu não vou atingir Deus pela lógica humana, eu não vou tocar em Deus pela razão humana, eu não vou me aproximar de Deus pela concepção e entendimento humano, porque o plano humano terrestre ele está inferior ao plano de Deus, ao mundo de Deus, que é transcendental, é abstrato, é divino, é espiritual. O mundo de Deus é espiritual. Então, o ponto inicial começa aqui. O mundo de Deus, ele é espiritual. Então, para entender o mundo de Deus, eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que ser espiritual para, assim, entender o mundo de Deus, seus propósitos, seus planos, seus desígnios para com a minha vida, bem como para com a vida das demais pessoas. Nós, quando adentramos este mundo terrestre, através aí fomos aí concebidos pelas nossas mães, né? Nós nascemos, nós entramos nesse plano terrestre, é um mundo que existe aqui. Aonde nesse mundo nós vamos aí percorrer os mais diversos ambientes, escolar, familiar, com outros parentes, e a gente vai absorvendo, como eu já falei no início, uma coxa de retalhos. Então, este mundo tem as suas peculiaridades. Só que o que este mundo propaga, o mundo carnal, o que este mundo ensina, o que este mundo orienta, o que esse mundo carnal acaba difundindo, vai em antagonismo ao mundo de Deus, porque o mundo de Deus é espiritual. O mundo de Deus é espiritual. Então, eu tenho que navegar, trafegar, estar dentro deste mundo de Deus, do ambiente de Deus, para entender Deus, a sua vontade, seus ensinamentos, e assim incorporar na minha vida esses ensinamentos, sabendo me conduzir diante dessa magnitude, majestade, onipotência que é o Senhor, que é Deus. E isso nós vamos observar que para entender este mundo de Deus, eu tenho que entrar neste mundo. Sim. Então, assim, para você entender as pessoas, seja seus familiares, algum amigo, alguma amiga, colega, você tem que entrar no mundo da pessoa, né? Como eu falei anteriormente, a gente quer olhar as pessoas sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão, e assim, e do que nós somos e construímos dentro de nós. Mas para eu entender o outro, eu tenho que deixar o meu mundo de lado e me permitir entrar no mundo da outra pessoa, para entendê-la, compreendê-la. Assim eu estou agindo por meio do amor. Foi o que Cristo fez. Ele veio ao nosso mundo, né? Jesus não poderia chegar aqui da forma como ele é, divino.
Não, o homem não suportaria, não suporta a divindade de Deus, né? A gente observa lá em Êxodo 18 que Moisés pede ao Senhor para vê-lo. Aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, não existe homem que venha me ver que vai permanecer vivo. Não existe, a minha glória é tremenda. Então não, eu vou passar ali na fenda da rocha, aí você vai ver as minhas costas. Então tinha uma fenda na rocha, o Senhor passou e Moisés viu ali as costas de Deus. Porque é muita glória. Então o que foi que Jesus fez? Ele se esvaziou para entrar no nosso mundo, para nos entender as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E assim ele passou este mundo humano vivendo todas essas características. É o que diz lá o escritor aos Hebreus, em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 18, a parte B. Que em tudo Jesus foi tentado, mas não cometeu pecado. Então tudo que você passa, tudo que eu passo, Jesus passou. Ele entrou em nosso mundo, ele se esvaziou, que diz o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Aí o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós observamos no versículo 7, do capítulo 2 de Filipenses, que ele se esvaziou da sua glória, do seu esplendor, tendo ali os anjos e querubins o adorando constantemente. Ele se esvaziou para entrar no nosso mundo. Então, da mesma forma, para nós somos chamados a entrarmos no mundo de Deus para compreender aí acerca da sua vontade. É verdade, a natureza, nós temos que entender, né, para compreender as pessoas, nós temos que entender a natureza das pessoas, né, como elas são. Parece que tem que mergulhar no mundo delas. Você bem colocou em relação a Deus também. O primeiro aspecto que você coloca aí é entender que a natureza do mundo de Deus é espiritual, né? Interessante. Então temos aí que ter esse entendimento para facilitar nessa busca, né, em relação ao Senhor, né? Graças a Deus. Pois bem, entrar no mundo de Deus é sair da superficialidade, o que é superficial, né? Aqui é apenas aparente, né? Você observa aí uma planta, você observa só o que está na superfície, o que a superfície te dá ali a oportunidade de visualizar, ali do solo para cima, né? Você vê ali uma certa árvore com uma certa estrutura, mas você não sabe o que está dentro, lá no profundo, né? Só o que os teus olhos conseguem contemplar, o que está sendo apresentado diante de você. Da mesma forma, são pessoas. A gente observa as pessoas aí, a gente transita entre pessoas, conversa com pessoas, dialoga, acaba dialogando com pessoas, mas o que está diante de nós é apenas o que ela ou eu apresento ao mundo. É algo superficial, está só na superfície, né? Você vê uma pessoa sorrindo, por isso que muitas vezes você observa certas tragédias, que você observa apenas do aspecto superficial da pessoa. Mas fulano era tão sorridente, era tão espontâneo, era tão apaziguador, pacificador, tão agregador, tão brincalhão, próximo. De repente, essa pessoa acaba fazendo algo translocado, que acaba aí, de certa forma, abrindo-se indagações, interrogações e questionamentos na mente das pessoas que fazem parte do seu ciclo social ou não, porque elas não compreendem, porque elas conheciam apenas o aspecto superficial desta pessoa, somente o que ela permitiu que as pessoas conhecessem, que ela apresentava às pessoas, porque muitas vezes a pessoa nunca se interessou. Aí vai entrar no outro tópico que nós vamos falar, que é se aprofundar, entrar dentro do mundo da pessoa, não somente o que era apresentada a ela. Da mesma forma, em relação a Deus, nós, quando adentramos esse mundo, nós já nascemos, né, vamos dizer, entre aspas, né, dentro de uma certa religião, né, e aspectos tradicionais são apresentados a cada um de nós do que é Deus e não de quem é Deus. É diferente. O que é Deus é o que é visível, está aparente diante de nós.
Agora, quem é Deus é totalmente o oposto. É eu me aprofundar no Senhor, conhecê-lo profundamente. Isso me faz lembrar, ou fazendo aqui dando um exemplo, o que é o Marcos Leite? Você está vendo aí, um rapaz moreno, alto, né? Tem aí as características que você está observando. Você consegue captar pela sua visão, né? O timbre da minha voz você capta pela sua audição. Então são características apresentáveis que eu coloco. A minha forma de vestir, a minha forma de conversar, de dialogar, de expor as minhas ideias, meu comportamento, as minhas atitudes, que são aspectos superficiais que eu revelo ao mundo e exteriorizo isso aí. Isso é o que eu sou. Agora, quem eu sou, aí a pessoa tem que entrar no meu mundo, aprofundar, né? Então, em relação a Deus, da mesma forma, muitas pessoas sabem o que é Deus porque é o que foi passado de forma tradicional pela família. Muitas pessoas seguem um tradicionalismo religioso e podem se dar mal lá na frente. É o que diz lá o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha aprender com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, não segundo o que verdadeiramente, ou quem verdadeiramente é Jesus, mas o que te passaram de quem é Jesus. Jesus não é o que te passaram. Isso é algo superficial que você teve e concebeu. Agora você tem que partir, a partir dessa primeira informação do que é Jesus, você partir para a segunda, saber quem é Jesus. É o que nos ensina o profeta Osés, lá no seu livro Osés 6, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, em relação ao mundo de Deus, tem esse aspecto superficial, né? Que é raso. Nós estamos chamados a adentrarmos no mundo de Deus de forma profunda. Sim, a gente acaba abstraindo isso de forma superficial e muitas pessoas não acabam mergulhando, né? Acabam ficando apenas aí nessa parte rasa a respeito do que é Deus, né? Mas nós somos chamados e convidados aí a cada vez mais aumentar o nosso relacionamento com Ele e estreitar esse relacionamento saindo da superficialidade. Então, dentro do mundo de Deus, eu falei aqui anteriormente a respeito do a pessoa, todos nós temos esse primeiro contato em relação a Deus, as coisas do Senhor, mas é só de forma superficial. Para adentrar no mundo de Deus, nós temos que nos aprofundar. Aí a gente entra no mundo espiritual, como foi dito anteriormente. O mundo de Deus tem a característica espiritual e não terrena, e não carnal. Então eu tenho que me aprofundar, eu tenho que mergulhar no mais profundo. É o que nos ensina o próprio Senhor através do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então existe algo que está lá, oculto, e nós devemos nos aprofundar nisso. Não fica de maneira superficial a respeito do que é Deus. Saiba quem Ele é. Mergulhe profundamente no Senhor. E dei um exemplo aí em relação à pessoa do que é o Marcos Leite e de quem é o Marcos Leite. Quando você vai se aproximando cada vez mais de mim, eu vou, de certa forma, lhe conhecendo, eu vou dando abertura para você, conforme isso vai aumentando a convivência. Essa abertura vai sendo aí estendida, alargada. Com Deus é da mesma forma. Você observa aqui outro exemplo. Você observa aí um automóvel, um veículo, uma motocicleta, uma bicicleta, né, um aparelho de celular, né? Você conhece um aparelho de celular, uma televisão, uma motocicleta, um automóvel, apenas de forma superficial, rasa, que ele liga, que o celular, né, tem entretenimento, tem redes sociais. Você sabe o básico, o que é superficial. Mas se der problema, você sabe resolver? Não, você vai atrás de alguém que tem profundidade, que não apenas sabe o que é o celular, mas quem é o celular, suas características, seus softwares, seus programas,
suas conexões, sua fiação, seus vetores, seu capacitor, né? As engrenagens que fazem parte de tudo isso funcionar. Então, quando é problema, a pessoa que sabe quem é o celular, ela adentra profundamente e conserta o aparelho. Então, em relação às pessoas, da mesma forma, quando você se aproxima das pessoas, vai mergulhando no mundo dela, você vai compreendendo aquela pessoa. Por que ela age daquela forma? Por que ela toma aquela atitude? Por que ela é daquele jeito? Da mesma forma, em relação a Deus. Quando nos aprofundamos em Deus, nós vamos compreendendo a Deus, né, num certo ponto, e ao compreender a Deus, a gente acaba compreendendo nós mesmos. A gente acaba entendendo nós mesmos. Tá vendo aí? Quando a gente se aprofunda em Deus, essa profundidade traz reflexos importantes a nós mesmos, campo espiritual, emocional, bem como físico e material. Então, há necessidade de, ao entrarmos no mundo de Deus, não ficarmos apenas no superficial, no raso, mas mergulharmos, nos aprofundarmos, profundidade mesmo, dentro do reino de Deus, dentro do Senhor, compreendendo a sua vontade. Sim, temos que aprofundar o relacionamento com o Senhor, adentrando nesse mundo de Deus e buscando cada vez mais dele, entendendo a sua vontade, o seu propósito para com as nossas vidas, para com cada um de nós. Mas qual é o passo que nós devemos tomar? Porque talvez tem alguém aqui se questionando, ouviu até esse momento o podcast, fica se questionar. Qual é o primeiro passo que eu devo tomar para aprofundar esse relacionamento com Deus, para entender mais de Deus, para compreender a vontade de Deus? Qual é as primeiras linhas, as primeiras escadas, os primeiros degraus que eu devo tomar para aprofundar esse relacionamento? Então, aqui existem pessoas que estão aí agora se questionando. Eu queria que você detalhasse aí qual o ponto de partida, o que é que ela pode fazer para aumentar aprofundar esse relacionamento com Deus, né? Passa pela questão da intimidade também, né? Seria isso aí? Como dito aqui anteriormente, essa profundidade vem por meio da intimidade. Você vai se aprofundar num relacionamento, você vai se tornando mais íntimo da pessoa, né? Como foi dito aqui no bloco anterior, de profundidade. Quanto mais você vai estreitando os laços, mais a pessoa se sente à vontade de se abrir para você, de revelar segredos, de revelar situações da sua vida, de verdadeiramente tirar o rótulo, né, e mostrar ela por dentro. Não somente a embalagem, que é caracterizada pelo lado de fora, mas mostrar quem ela é verdadeiramente. Porque você ganhou a confiança da pessoa, então ela se abre para você. Por quê? Porque você conseguiu entrar, se aprofundar nessa pessoa através da intimidade. E a intimidade, ela vem por meio da convivência. Essa convivência é o vínculo que você mantém de forma diária. Então, em relação a Deus, essa intimidade vem por meio da nossa convivência com Ele. E como é que eu convivo com Deus? Como é que eu convivo com Deus? Conversando com Ele. E conversar não é somente eu falar, é também eu escutar. E a oração é esse mecanismo, esse instrumento de diálogo, onde eu converso com Deus. Eu explico para Ele, falo para Ele o que eu estou passando, o que eu estou atravessando, as situações, as mazelas da minha vida, as características, o que eu desejo alcançar, o que eu desejo almejar. Eu me abro com o Senhor, né? Tratando Ele como meu pai, como meu amigo, como alguém próximo. Eu me abro totalmente. E muitas pessoas ainda não se abriram para Deus. Eles estão nas denominações religiosas, cumprem todo um rol de costumes, de tradições religiosas, mas não são íntimos de Deus ainda. Não se abrem completamente com Deus. Por quê? Porque não tem intimidade com Ele. Porque não conversam com Ele. Então, quando você gosta de uma pessoa, você ama a pessoa, você quer manter esse diálogo diário. E a oração é esse diálogo que nós devemos ter com Deus, aumentando a nossa intimidade com Ele, orando, conversando, falando, dialogando, explicando, relatando a Ele a nossa vida, nosso dia a dia. Ele conhece, Ele me vê todos os dias, mas Ele quer ouvir da tua boca. Você falar, você conversar, você dialogar, você explanar, você demonstrar e explicar para Ele o que você estará a passar. É a oração. Agora é uma via de mão dupla. Você fala, mas você também escuta. E ao escutar, é você ouvir a voz de Deus.
Sim, é você parar para ouvir a voz de Deus, é você ler a palavra, meditar na palavra, meditar nas Sagradas Escrituras, buscar o conhecimento da palavra, ler todos os dias. É o que nos ensina somente no Salmo 1, versículo 2. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1, verso 8, sempre gosto de citar esses versículos. Josué 1, verso 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, essa intimidade é adquirida por meio desse diálogo, dessa convivência, orar, falar com Deus, ler a palavra, sair as Escrituras, é Deus falando conosco. Então, essa profundidade por meio da intimidade, e a intimidade por meio do contato, do relacionamento, da convivência com o Senhor, por meio da oração e por meio da palavra de Deus. A intimidade, ela é importante, né? Muito importante a intimidade, vem por meio dessa convivência que nós temos que ter aí com o Senhor, e cada vez mais que a gente vai aumentando essa convivência, Deus vai se revelando para cada um de nós, é verdade. Então isso é importante. Então, cada um que ouviu essa mensagem seja aí abençoado grandemente aí e toma a iniciativa. Não fique aí apenas aí ouvindo, mas praticar. Diz lá Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quero desde já agradecer, trazer aqui a oportunidade para você trazer as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu de estarmos aqui conversando acerca dele, que a graça do Senhor continue abundando em nossas vidas. Agradeço mais uma vez a irmã Jaqueline ali na produção, a cada um dos nossos telespectadores, que Deus abençoe de uma forma grandiosa e que Ele continue nos dando graça para conversarmos, dialogarmos acerca da sua vontade, dos seus ensinamentos, da sua palavra, às nossas vidas e aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus mais uma vez por essa oportunidade. Ore por nós aí, abençoando mais uma vez aqui o podcast, cada telespectador que foi alcançado e será alcançado por essa mensagem. Então apresente cada um de nós em oração, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse momento. Pai, abençoa cada vida, cada pessoa que está sendo alcançada por esta gravação, por esta palavra. Que a mesma possa, ó Pai, encontrar guarita em cada coração, transformando, libertando e restaurando. A tua palavra mesmo é categórica em afirmar através do profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. E a tua palavra tem essa força, tem essa graça de transformar, libertar, restaurar, nos abençoar e promover grandes maravilhas em nossa vida, em nosso caminhar, em nossa trajetória, em nossa jornada. Pai, abençoa cada um de nós, abençoa o canal Renovo da Alma, abençoa o podcast RenovaCast, cada vídeo do canal, cada inscrito, cada membro, cada pessoa que acompanha aqui, para que dá a sua curtida, dá o seu comentário, pede oração, abençoa cada um, Pai. Vem salvar, vem curar, vem libertar, restaurar, liberta os oprimidos, cura os enfermos, Senhor amado, e nos abençoa, Pai, bem como a nossa família, com vida, saúde, prosperidade. É o que nós pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Então, encerramos aqui mais um podcast com mais um tema maravilhoso, o mundo de Deus. Nós temos aí que entender o mundo de Deus, mergulhando nesse mundo de Deus, nos aprofundando através desse relacionamento, dessa convivência que vai aí aumentando a nossa intimidade com o Senhor, que vem por meio desse diálogo, que é a conversa, que somos nós falando com o Senhor por meio da oração, conforme foi dito aqui, bem como ouvindo Deus falar por meio da sua palavra. Existem muitos obstáculos que se apresentam para impedir-nos de não mergulhar nas Sagradas Escrituras. Vem o cansaço, vem a fadiga, vem tantos convites para as mais diversas situações e a pessoa acaba seguindo esses outros caminhos e deixando de lado o que é primordial, que é o conhecimento acerca do Senhor Jesus, que está na sua palavra. O próprio Jesus falou acerca disso. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então são as Sagradas Escrituras que testificam, dão aí o embasamento, a fundamentação, o alicerce, a base para cada um de nós conhecermos a respeito do Senhor e entendermos a sua vontade e assim trilharmos, seguindo os seus passos, pois ele mesmo disse através de João, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6,
Aquele, pois, que diz estar nele, deve andar assim como ele andou. Então nós temos que andar semelhante a Jesus, seguindo seus passos, suas pegadas, tomando as mesmas atitudes e agindo da mesma forma em relação ao nosso relacionamento com Deus na vertical, bem como com as pessoas na horizontal. E tudo isso nós encontramos aí na palavra. Então, para você saber, você tem que ler, né? O ser humano, ele não tem o hábito da leitura, e quando parte para a leitura da palavra de Deus, aí que isso aí foge aí todos os parâmetros que as pessoas não gostam de ler, principalmente a palavra de Deus. Então é importantíssimo, quebre essa situação e comece a criar uma rotina de leitura da palavra, incorporando no seu cotidiano. Comece com um versículo, né? Não consegue ler um capítulo inteiro, lê um versículo por dia. Comece hoje com um versículo, comece hoje com um versículo, amanhã leia 2, no outro dia leia 3, e assim, de repente, você começa a criar aquele hábito, você dispara lendo a palavra de Deus vários capítulos durante o dia, que são alimentos para a tua alma, para o teu espírito, e também trazendo despertamento para a tua vida, porque Jesus Cristo está voltando, ele prometeu que iria regressar mais uma vez. Estamos aguardando a sua volta, o seu regresso, que pode acontecer a qualquer momento, não sabemos o dia nem a hora, mas ele deu diretrizes, coordenadas, aspectos e reflexos que iriam ocorrer em relação, que iriam anteceder a sua volta. Nós podemos observar isso nas Sagradas Escrituras. Para isso, leia a palavra. Então, Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe a irmã Jaqueline ali na produção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não se esqueça, você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida, se inscreva no canal Renovo da Alma, dá o cliquezinho legal, aperte o botão lá, inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas as notificações, você clica também para ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal, e dá o likezinho, viu? Comenta, pede oração, fique à vontade. Então, Deus te abençoe, até a próxima, querido Deus, e lembre-se, Jesus Cristo está voltando, prepara-te!